Começando aqui mais uma edição do Linha de Frente com o baiano de Salvador, que atualmente é secretário nacional de Fomento à Cultura. Eu estou falando de André Porciúncula. Prazer, viu, André, ser recebido aqui no seu gabinete em Brasília e conversar sobre esse tema tão importante para os baianos e os brasileiros. Por favor, você está no cargo há quanto tempo? Primeiro, o prazer é meu, é uma honra poder falar com a minha Bahia, está no meu coração. Amo aquela cidade de Salvador, nasci lá, né, sou soteropolitano, então sempre é um prazer falar com o povo. No cargo, eu assumi o cargo em setembro, finalzinho de setembro, já estou um ano e pouquinho no cargo. E nesse um ano e pouco, muita coisa aconteceu e é um tema para a gente debater aqui, inclusive saber os rumos da cultura no Brasil, saber o que é verdade, o que é boato, e muito se comenta a respeito, inclusive, da gestão de instrumentos como a Lei Rouanet, é um dos assuntos aqui. Eu conversei há pouco com um ex-colega de faculdade, Wagner Moura, atualmente é diretor, é ator de cinema, muito conhecido, muito famoso, e uma das coisas que chamou a atenção é que o filme dele, Marighella, que foi lançado agora no início do mês, ele diz, André, que não obteve nenhum tipo de recurso público. Procede essa informação, André? Acho que causa efeitos sérios à memória fazer filme propagandista de terrorista, né? Se o caro Wagner Moura não lembra, ele, nos antigos governos, pegou metade do financiamento do filme, quase 5 milhões de reais, para produzi-lo. Então tem dinheiro público, sim, é aplicado no filme, infelizmente, né? É um filme que... Por que infelizmente? Se fosse na sua gestão, não estaria aprovado esse recurso, por exemplo? Infelizmente, a legislação não permite esse tipo de análise. Eu acho que deveria permitir. E por que eu digo infelizmente? É dinheiro do contribuinte indo para um filme que faz propaganda a um terrorista. Então não é um filme informativo sobre um fato histórico, é um filme que dá glamour à atividade terrorista, né? Então é um sujeito que pregava atos terroristas de revolução e é um sujeito objeto que não merece ser glamourificado. Aí você diz assim, ó, a lei não me permite, por exemplo, barrar uma iniciativa como essa. Se fosse a proposta chegar à sua mesa, você não tem recurso a isso, você não tem dispositivos legais que façam com que esse filme não receba dinheiro público? Não, nós não podemos fazer análise subjetiva. No aspecto do FSA, que é o Fundo do Setor Audiovisual, o que se pode fazer a administração é fazer linhas de editais, né? Temáticas macros e estimular isso. Fora isso, a gente não pode fazer nenhuma análise subjetiva de valoração estética. Então, todo gestor público está limitado ao que a lei permite fazer, e o que a lei permite fazer é essa análise estritamente objetiva. O fato que as antigas gestões acharam que esta era uma linha temática a ser investida. Particularmente, eu não concordo. Há muito mais coisa a ser investida, e tanto é que nossos novos editais do FSA não serão voltados a esse tipo de temática. Será bicentenário, primeira infância, regionalismo, os primeiros projetos, game, então, animação. Então, vai visar um outro tipo de financiamento do setor audiovisual. Infelizmente, não era essa a visão das antigas gestões. E aí tivemos esse panfleto propagandista desse terrorista que queima a imagem do Brasil lá fora, né? E acaba sendo, assim, terrivelmente mal interpretado, porque quando o audiovisual tem uma função muito importante no imaginário, né? Eu costumo dizer que as pessoas são estritamente audiovisuais. Você parar para analisar até a literatura, a palavra, quando você fala assim, carro, mesa, cadeira, você não pensa na grafia, na estrutura sintática da palavra, você pensa sempre na imagem. O ser humano é audiovisual. Então, o audiovisual, o cinema, a sétima arte, né, é um importante produtor de imaginário coletivo. E quando bem feito, você consegue propagar dentro desses arquétipos de valores da civilização esse imaginário popular, esse imaginário que construiu a nossa civilização. Quando mal feito, você tem um filme propagandista desse de quinta. Você chegou a assistir o filme? Eu prezo pela minha saúde mental e pela divulgação dele já como um propagandista, da glorificação desse terrorista, eu já evito. Eu já tenho muito problema aqui
Minha área de lazer é para relaxamento e não para ficar vendo propaganda de terrorista. Eu estou aqui no seu gabinete e desde que a gente chegou aqui, o nosso cinegrafista, o colega Rodrigo, falou: Pablo, presta atenção no gabinete de André, que tem muitas imagens cristãs, né? A gente está vendo aqui vários símbolos da cristandade. Você é um cristão, você é um católico? Como é a sua formação religiosa e de que ponto isso pode interferir positivamente ou negativamente no seu trabalho na cultura? Não, sou católico, sou cristão. Vocês podem ver, tem várias imagens e eu gosto. A Igreja Católica tem, né, a ideia da arte como uma forma de contemplação a Deus, né? Já que Deus é pura perfeição, ele seria a representação também máxima da beleza e a arte seria um meio de contemplar o belo, né? O belo como significado transcendente. Então, uma das grandes patrocinadoras, inclusive, de escolas artísticas muito renomadas, né? A Igreja Católica. Com certeza. Você pega toda a parte da Renascença, ao contrário do que se pega, a Igreja Católica foi um dos grandes financiadores dos grandes projetos artísticos, né? Você vai lá no Vaticano, você vai ver grandes esculturas dos grandes renascentistas patrocinadas pela Igreja. Então isso marca, obviamente, minha vida como indivíduo. Eu não sou nenhum propagandista do ideal da neutralidade. Óbvio que eu tenho valores e óbvio que esses valores interferem na minha visão de mundo, na minha cosmovisão, né? E nas minhas ações como pessoa, como indivíduo e como gestor. O que isso jamais vai modificar a questão de eu estar atrelado à legalidade. Isso já me rendeu até um processo. O deputado Túlio Gadelha e É o marido de Fátima Bernardes? Ele. E a Benedita, esqueci mais quem foi outro deputado de esquerda, entraram com ação logo no início que eu assumi o cargo, pedindo o meu afastamento da Secretaria da Lei Rouanet, né, que cuida da Lei Rouanet, por conta na alegação deles na justiça, que eu era um cristão, como presidente da República, e que a minha visão como cristão impediria de eu estar no cargo. O pedido foi negado pelo juiz, o juiz ainda colocou assim, constitui-se odiosa perseguição religiosa por parte dos autores da ação. Fico me perguntando um escândalo internacional se eu fosse do candomblé ou qualquer outro tipo de religião, se deputados se juntassem para pedir meu afastamento do cargo com base em minha religião, né? Então o que me rende a ser cristão é bastante perseguição, né? Porque hoje meio que está naturalizado a perseguição a cristãos, né? Tipo, as pessoas não se incomodam muito com isso e a grande mídia também não repercute muito isso. Que parece até meio anacrônico, porque qualquer tipo de discriminação religiosa também estaria salvaguardando o âmbito católico, o âmbito cristão, não é só essa ou aquela religião. Eu estou perguntando isso porque eu li uma reportagem, um perfil que escreveram sobre você e colocam lá na reportagem que o capitão da PM, André Porciúncula, é um gestor aí cuidando de um dirigismo cultural, alguma coisa desse tipo que foi colocado lá. Você leu essa reportagem? Isso te incomodou? Eu vi, sim. Era assim, o ex-PM cristão cuida da cultura. A primeira incompreensão dos supostos críticos, né? E, na verdade isso não é crítica, isso é oposição política. A primeira coisa, burocracia estatal não produz cultura. Eu não vou pintar a Capela Sistina, nem vou esculpir o Davi de Michelangelo. Não é essa a minha função. A minha função aqui é ser gestor público. Lidar com licitação, lidar com burocracia, nota de empenho, termo de referência, convênio. Isso é burocracia. Isso você precisa ter capacidade de formação técnica em direito e administração pública. Eu era policial e, ao contrário do que as pessoas acreditam, a formação de oficial é uma formação muito voltada para a gestão, porque o oficial acaba gerindo e administrando as corporações, né? Que são estruturas imensas. A Polícia Militar da Bahia tem mais de 30 mil homens. Então, eu tenho 16 anos de experiência em gestão pública, dos quais mais de 5 anos em função de assessoramento de nível superior, específico em assessoramento de gestão. Tenho formação em direito, tenho um pós. Então, meu currículo era extremamente capaz, tanto era que eu preenchi os requisitos objetivos que tem para ocupar o cargo. A confusão proposital de acreditar que o sujeito que vai lidar com a burocracia da cultura tem que ser um artista, isso é um mito e não tem nenhum sentido, né? É a mesma coisa que quem vai administrar um hospital tem que ser médico. Isso não tem sentido, você não vai fazer a cirurgia, você não vai produzir. O burocrata ele tem que tutelar a cultura e usar os mecanismos burocráticos e legais para tutelar esses valores que quem produz é a sociedade. Quem produz cultura é a sociedade. Eu só sou um gestor.
É a sociedade que vai realmente produzir cultura fervilhante. Então, esse tipo de crítica, que é mera peça de assassinato de reputação, é uma bobagem. É uma bobagem sem sentido, eu não dou a mínima. Na maioria das vezes eu dou risada quando sai. E eles tentam usar o termo policial, PM, como se fosse algo pejorativo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da corporação. Eu estudei da 5º ao 3º ano no Colégio da Polícia Militar. Então, eu estudei lá no DDZeiras. Saí do 3º ano, fui direto para a Academia de Polícia Militar. Me formei oficial, virei aspirante, tenente, capitão. Me formei em Direito. Tudo que eu tenho toda a minha formação como indivíduo profissional, eu devo à polícia, eu agradeço e tenho muito orgulho. Quando você falou aqui sobre o papel do gestor, pode ser gestor cultural, pode ser gestor de qualquer outra área, que realmente a gente concorda nisso, né? Que tem que saber lidar com a equipe, lidar com os limites da administração pública ou privada. Mas na hora que você estava falando, na mesma hora, não sei por qual motivo, me veio à mente um outro perfil de gestor da cultura, como o ministro baiano Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura, que é um artista inclusive renomado internacionalmente, mas que eu não sei também se na sua visão se encaixa no perfil de um bom gestor. Você já chegou a fazer essa associação, por exemplo, a um artista gerindo uma pasta, ou então a um técnico mesmo, como você chama, um burocrata gerindo qualquer pasta que seja? Eu acho que são coisas completamente. Por exemplo, o secretário especial Mário Frias é um artista, mas é um cara que tem empresa, que tem experiência em gestão, administração de pessoas, então não é o fato de ser artista ou não ser artista. É o fato que as experiências de vida que envolve aquela pessoa lhe permite exercer a função. Eu não conheço muito afim o Gilberto Gil. Não creio que seria a minha escolha para gerir absolutamente nada, né? Acho que o gestor precisa ser mais do que um cantor, tem que ser algo a mais. E você pega o secretário especial Mário Frias, apesar de ser um artista bastante famoso, ele tinha essa experiência, já teve produtora, teve que lidar com pessoas, administrar pessoas, gerir pessoas, produzir e sobreviver disto. Então, o sujeito tem que ter tido algum tipo de experiência em nível administrativo para estar gerindo também a vida de milhões de pessoas, né? Então, não basta cantar, fazer uma música, oba-oba, Expresso 2222, camarote, carnaval, entendeu? Precisa de algo mais do que isso. André Porciúncula Baiano, o secretário nacional de Fomento à Cultura, nosso entrevistado aqui, convidado do Linha de Frente. Estamos em Brasília, no gabinete dele, para conversar sobre várias questões envolvendo a cultura que na pasta dele não implicam apenas exclusivamente na Lei Rouanet. Algumas pessoas ainda consideram que o seu trabalho pode ser limitado à Lei Rouanet, embora a Lei Rouanet seja algo enorme, né? Tem uma verba aí que supera alguns ministérios. Na verdade, o conjunto do seu trabalho é mais o que, além dessa importante ferramenta que é a Lei Rouanet? Porque, na verdade, o que a gente chama de Lei Rouanet, as pessoas atribuem a um eixo só, que é o incentivo tributário. Na verdade, o Programa Nacional de Cultura, né, que eles chamam de Lei Rouanet, é muito mais amplo do que esse incentivo tributário, que é a renúncia fiscal de imposto de renda, né? Que movimenta 2 bilhões de reais por ano aí, em termos de renúncia fiscal. O Programa Nacional de Cultura é algo muito mais macro, né? Então, aí você tem o incentivo tributário, o FICART e o Fundo Nacional de Cultura. Toda a parte de fomento cultural passa aqui pela Secretaria, não só a parte do incentivo tributário, que é a parte mais problemática, mais polemizada, mais disputada em termos políticos e de mídia. Então, as coisas são um pouco mais amplas, porque as políticas públicas culturais passam por aqui, a gente acaba participando de vários conselhos que definem, inclusive, essas políticas públicas. E o dia a dia vai muito além da mera liberação de recursos para o incentivo tributário. Incentivo tributário e renúncia fiscal. É bom a gente tocar nesse ponto, porque às vezes, para o senso comum, fica parecendo que a Secretaria e o Ministério aplicam dinheiro em determinada obra, em determinado projeto. Não, ela autoriza a iniciativa privada a renunciar. Não é mais ou menos isso? Mais ou menos. Na verdade, o dinheiro é público. Isso é pacífico. É bom esclarecer isso, porque muita gente não entende. É 100% dinheiro público. O que eu chamo de renúncia fiscal, que é você pegar parte do imposto de renda, e tem que lembrar, quando você paga o imposto de renda, esse dinheiro vai para a administração pública federal. Então, esse imposto de renda é o que vira a receita da administração pública, que iria para a saúde, segurança pública, infraestrutura e vários outros custos da administração pública. Aí o governo federal diz o seguinte: olha, vou pegar uma parte desse imposto de renda e aplicar o uso na cultura. Mas esse dinheiro é público, é dinheiro federal,
eu só autorizo, e aí a lei autoriza isso, né, que a empresa invista aonde ela achar esse imposto de renda mais atrativo. E aí que a gente faz alguns critérios que nós estamos estabelecendo para também não deixar tudo totalmente solto, né? E fizemos recentemente algumas portarias modificando essas prioridades de investimento em patrimônio histórico, patrimônio tombado, estrutura de museu, produção de acervo de livros. Então, algumas coisas a gente vem dando prioridades. E vem mais novidades aí que a gente vai mudar a IN. A gente vai forçar uma descentralização da lei. Então, você quer patrocinar um grande evento, 10% disso vai ter que ir para um artista iniciante. A gente vai tentar forçar a descentralização. A gente viu que tudo ficava muito no eixo sul-sudeste, forçar por nordeste, forçar por norte, tentar sair das grandes capitais, pulverizar esse recurso pelo Brasil. E a gente sempre usa essa plataforma aqui dentro da cultura, né? É tirar a cultura do palanque político ideológico e devolver ao homem comum. Ir para as praças, as pequenas cidades, o povo real que nunca teve acesso a esse tipo de investimento. Eu li uma informação recentemente, eu não sei se você vai me confirmar, porque até eu fiquei impressionado com isso. Eu li a informação de que a secretaria ou o ministério antes, a instituição responsável pela gestão desse programa, muitas vezes não auditava a realização de obras e que agora, na sua gestão, iria começar a auditar. Auditar se a nota fiscal confere, até se a obra, o produto artístico foi feito ou não. Isso é verdade mesmo? Vai começar isso agora? Já está começando agora? Não havia isso antes, não? Isso é verdade. Eu até conversei com... lá na Comissão de Cultura, causou espécime para as deputadas de esquerda, né? Eu falei que não havia política pública cultural no país. E realmente não havia. Por quê? Porque política pública cultural eu preciso de dados e métricas para entender se o dinheiro e o recurso que eu estou alocando está sendo bem utilizado. E simplesmente as pessoas aqui na cultura antes davam dinheiro aleatoriamente, era uma torneira aberta e jorrando dinheiro, sem preocupação em verificar se esse dinheiro realmente estava sendo executado e se estava sendo executado com eficiência. Então hoje eu tenho aí um passivo de 13 bilhões de reais não auditados, mais de 20 mil projetos. E quando eu digo não auditado, não é nota fiscal. Eu não sei sequer se o projeto foi de fato executado. Se o produto cultural aconteceu. Está lá protocolado que tem que fazer uma feira de arte no interior da Bahia. Não sabemos se essa feira aconteceu. Está lá protocolado que tem uma peça com um grande artista de determinada emissora. Não sabemos se a peça realmente aconteceu. Agora começamos a produzir esse tipo de auditoria e já conseguimos alguns resultados positivos. Por exemplo, a Fundação Roberto Marinho. Ela pegou 34 milhões de reais para fazer o Museu da Imagem e do Som. Não entregou o museu. Era para ter entregue desde 2014. Não entregou. E o que acontece? Tem algum tipo de punição? Aí o que a gente negativei as contas e estou exigindo que ela devolva o dinheiro. Corrigido vai dar 54 milhões de reais. Ele vai para a dívida pública da União, ele tem que devolver esse dinheiro. O dinheiro que a gente vai reverter de volta para a cultura. Vem para o Fundo Nacional de Cultura e a gente pode aplicar em cultura. Então o processo de auditoria torna capaz de aferir se de fato o dinheiro da cultura estava indo para a cultura. Parece que os antigos governos não se preocupavam com esse detalhe, né? Se o dinheiro que eu estava alocando na cultura realmente, de fato, estava indo para a cultura, né? Agora, às vezes, quando fala assim, fica... Principalmente a gente está falando de Bahia, tem muito artista na Bahia, tem muito artista pequeno na Bahia, tem muita gente que sobrevive ali de um show, de um cachê de tocar num restaurante, numa praça e tal. Aí fica parecendo que você é o vilão da história, né? O cruel. Eu sou contra o artista. Você se sente um pouco assim injustiçado nesse aspecto? Não, na verdade, isso faz parte da campanha de assassinato de reputação, né? Então, estamos lidando com uma imensa estrutura de poder que parasitava os recursos públicos, e o termo é justamente esse, parasitar. Parasitava e monopolizava os recursos públicos. E aí, quando eu digo isso, é um fato. Por exemplo, esses 13 bilhões de reais. Quando eu comecei a auditoria, a primeira coisa que a gente entendeu, 80% desses recursos ficava com 10% de grandes empresas. Peraí, bora só para entender melhor. 13 bilhões, então praticamente 10 bilhões de reais estavam concentrados nas mãos de um grupo pequeno. De 10% de grandes empresas. Grandes empresas, não são artistas, certo? Aí você vai lá, o projeto cultural. Aí porque eu digo que nós não odiamos os artistas, nem estamos contra os artistas. Nós queremos beneficiar os artistas de verdade, não a elite sindical artista que sobrevivia desse parasitismo público.
Do projeto cultural, então vamos lá, um projeto cultural de R$1 milhão, vamos dizer. 30% desses R$1 milhão ia para propaganda. Revista, jornal, televisão. R$300 mil para divulgação. Bora usar os termos, os números absolutos. Então, do 1 milhão, 300 mil ia para divulgação. 50% para custo administrativo da empresa. Mais 500 mil. 800 mil. Manter a empresa. Manter a empresa. E até 15% com despesa à parte de escritório de advocacia. Sobrou R$50 mil. De R$1 milhão, apenas R$50 mil ia de fato para o produto cultural. Extrapole isso nos bilhões de reais. Parece que o artista, quem faz a arte, a cultura nascer e fomentar, não tinha acesso. Com pouco. E aí você, desses 5% que ia de fato para cultura, atividade cultural mesmo, apenas os grandes expoentes tinham acesso a esse recurso. A grande maioria desses pequenos artistas nunca viram um centavo da Lei Rouanet. E é uma crítica recorrente aqui, eu atendo os pequenos artistas e isso, eu consegui aprovar o projeto, mas não conseguia recurso. Por quê? Porque você pegava lá as 20 principais empresas patrocinadoras da lei, casava sempre com as 20 principais empresas que apresentavam um projeto na lei. Havia um monopólio desses recursos. E não é à toa que, por causa disso, nós estamos sofrendo um ativismo judicial imenso. Estamos sendo processados por essas pessoas porque estão tentando nos intimidar para que se retorne ao antigo monopólio. Algumas mudanças que fizemos, a primeira foi acabar com esse negócio de 30% para divulgação. Agora é tabelado o valor máximo que você pode fazer em divulgação. Acabar com esse negócio de exigir, a obrigatoriedade de exigir escritório de advocacia, não tem sentido. 50% de valor do projeto, não existe isso. Ninguém que tem empresa trabalha com margem de 50%. Então 25% está excelente, extraordinário demais. Obrigando que a empresa patrocinadora não possa patrocinar mais de 2 anos seguidos o mesmo proponente. Para quê? Para ele circular, ele patrocinar novos projetos. Obrigando que haja uma descentralização para o Nordeste, para o Norte, obrigando que ele financie projetos iniciantes. Então, nós tomamos várias medidas de saneamento burocrático, de moralização da administração pública, que incomodou essa elite burocrática, essa elite empresarial que dominava os recursos da cultura. Qual era a forma deles tentarem nos intimidar? Através do ativismo judicial. Já são mais de 80 processos aí de todos os tipos possíveis para tentar destravar esses bilhões de reais que antes era injetado nessa máquina empresarial, que não ia de fato para a cultura. Entendeu? Essa realidade que você está me contando aqui, André, fica parecendo que o artista, aquele que a gente tem empatia, tem a simpatia, o cantor, o ator, a atriz... Boi de piranha. Eu ia usar até um termo mais tranquilo. Era um empregado ralé. Eu fico pensando nele como um empregado comumzinho lá, que só na nossa visão ele é o dono do espetáculo, né? Mas não estava sendo o dono do espetáculo. Não. Óbvio que essa elite sindical artista também ganhava alguma partezinha nessa estrutura. Mas nem de perto era o grande problema da estrutura, não. Recentemente, eu estou conversando com um baiano de Salvador, André Porciúncula. Ele atualmente está na função de gestor do fomento da cultura em nível nacional. Recentemente, a gente foi surpreendido, segunda-feira passada, a gente foi surpreendido lá em Salvador com a notícia de que o prédio do Arquivo Público da Bahia, que é tombado historicamente, iria a leilão. E para pagar dívidas de processos trabalhistas envolvendo a Baía Tursa do governo do estado. Aí houve uma comoção local e isso está sendo revertido na justiça. Aí eu queria colocar esse tema para você para saber como é que o governo do estado da Bahia, como é que você enxerga que o governo do estado da Bahia está lidando com a cultura, com a memória da nossa terra, que basicamente é isso, é tradição, é cultura, é memória, é história. O governo está indo bem, na sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que falta esse olhar da cultura como um bem do povo e não de uma pequena classe, e tirar esses interesses propagandistas, esse interesse político e voltar a cultura para o homem comum mesmo, para a nossa história, para a nossa civilização. Então, enquanto aqui a gente está fazendo vários mecanismos para priorizar patrimônio histórico tombado, acervo de museu, a nossa história, descentralizar recursos, lá continua com a mesma ideia da cultura como um braço de propaganda, né, político. Isso é terrível. Eu vejo você na internet muito ativo, né, conversando com as pessoas, ouvindo demandas, ouvindo críticas, respondendo.
e tem uma figura na internet chamada os haters. Você tem muitos haters? Eu tenho movo paixões dos dois lados, né? Pro bem ou pro mal. Tem muita gente que te apoia também, é verdade. Pro bem e pro mal, eu não me incomodo com isso, não. Eu acho que essa baboseira, discurso de ódio, estou sendo perseguido, estou sendo xingado, é muito mimimi. O cara tá me xingando, não gosta de mim, problema dele. Xinga, deixa ele xingar, deixa reclamar. Isso, eu quero que o cara morra por isso, que eu quero prender o cara. Deixa ele xingar. Tem outro lado, tá gente que me apoiando, tá me apoiando, pronto, faz parte. A beleza da democracia é essa coisa fervilhante, esses dissensos. Eu costumo dizer assim, porque eles ficam dizendo, a polarização é algo ruim. Não, ruim é a uniformidade. Ruim é o silêncio imposto. Polarização é ótimo. É parte da balbúrdia que é a democracia, é isso aí mesmo. Quando você fala isso, polarização, por coincidência a gente cobrimos um evento que foi o lançamento da pré-candidatura do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que lá no evento muito se falou sobre terceira via, sobre justamente isso, fugir da polarização. O senador Álvaro Dias falou, fugir dos extremos, do extremo da esquerda e do extremo da direita, somos o caminho do meio. Você entende esse discurso como algo positivo para o Brasil? É discurso picolé de chuchu. É totalmente sem sal, né? O insosso. Eu acho que é o único sujeito que ninguém consegue ser crível, né? Para mim, o político tem que ser um polemista por natureza. É quase um cavaleiro andante. Tem que estar disposto a sacar sua espada pela sua convicção, ir até o mais alto dos céus ou descer até o mais baixo dos infernos para defender essa convicção. O sujeito que diz que vai se comportar como um mármore de cemitério, polido e frio, para todo o mal constante do mundo, é um sujeito irreal, você não acredita naquilo. Aquilo é um sujeito artificial. A terceira via é uma maneira insossa de dizer que vai fazer mais do mesmo tipo de política sem convicção que destruiu o país, entendeu? Então essa turma, Moro nunca me enganou, particularmente nunca acreditei ele em nenhum tipo de heroísmo, sempre vi uma ação muito voltada a uma política interna de poder. E esse discurso agora de que não estamos em nenhum dos extremos, estamos pela linha do meio, você pode ter um caminho que, por um lado, você vai para uma estrada, por outro, você vai para outra estrada, e se você seguir no meio, vai dar direto no penhasco, e nem por isso será positivo. Então esses slogans artificiais de, eu fuja dos extremos, que eu sou o do meio, eu sou um robô, não tenho nenhuma convicção, eu não tenho nenhuma estrutura de valores, vote em mim que eu vou ser um burocrata. Eu vou logo substituir ele por um computador, eu faço lá Ctrl+V e Ctrl+C, e ele vai adotar as políticas adequadas, né? Um algoritmo da política. Esse culto à tecnocracia. Eu odeio a tecnocracia, sabe? A ideia de que a gente tem que substituir a eleição popular, os valores populares, por um bocado de maquininha burocrática, sem perfil, sem sentimento, sem emoção, fria, decidindo a vida de pessoas. Você tem uma visão política bem aguçada, assim, sobre a realidade do cenário nacional, e é bom que você mesmo falou, eu não tenho problema em me envolver em polêmica, em dar resposta que vai ser considerada politicamente incorreta, algo do tipo. O aceno, por exemplo, de Lula para o ex-candidato a presidente, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como possível candidato a vice, é um pouco nessa linha aí que você falou de picolé de chuchu? O aceno é aquela velha tentativa de disfarçar o que é indisfarçável. Por muito tempo no Brasil, a gente viveu o que eu chamo de teatro das tesouras, né? É uma falsa polarização. Nunca houve polarização no Brasil. Nunca houve um dissenso real político. Havia dois partidos de esquerda radical extremista e uma esquerda mais de centro, disputando entre si. Seria PT e PSDB? PT e o PSDB, fingindo que eles eram oposição de alguma forma, nunca foram oposição. O germe da estrutura política dos dois, do pensamento, o Fernando Henrique é um social-democrata, sempre admirou essa política mais centralizadora de reforço do Estado. A diferença dele é que o Fernando Henrique é um socialista letrado e o Lula é um sujeito iletrado que veio ali daquele petismo mais ligado àquelas estruturas como o chavismo, o Cuba, e aquele movimento mais stalinista, né? PEC dos precatórios e Auxílio Brasil, antes da gente se encerrar, porque esse tema está muito mobilizando a opinião pública, mas principalmente os políticos. Lá na Bahia, houve uma tentativa de que o governador Rui Costa influenciasse no voto dos deputados contra a aprovação da PEC dos precatórios. Por que é que você acha que houve essa tentativa de não aprovar a PEC dos precatórios? Porque o discurso petista da preocupação com o mais pobre é um discurso artificial.
Simples assim. A PEC do precatório é o que ia permitir o Estado conseguir, nessa época de pandemia, aplicar o auxílio. Então, justamente você abdicar de uma política em que eu vou socorrer temporariamente pessoas que estão precisando. Então, a criminosa política do fica em casa, a economia a gente vê depois, bateu a porta. E a gente descobriu, de repente, que a economia é vida, né? Que a economia é o meio onde a gente cria os materiais necessários para a sobrevivência. Então, essa mesma turminha hipócrita que ficava lá gritando fica em casa, fica em casa, fica em casa, agora quer impedir o governo federal de fazer uma política para salvaguardar essas pessoas mais pobres que passaram por uma crise devastadora. E a crise política e econômica vai destruir e matar muito mais pessoas do que a própria pandemia. Você tem uma pesquisa da própria Fiocruz, se não me engano, que ele fala que cada ponto percentual a menos de PIB representa meio ponto a mais de mortalidade. É um dado importante. Associa diretamente mortalidade e PIB. Então, você tem aí uma destruição econômica criada intencionalmente por uma política criminosa de restrição de liberdades, pessoas que foram presas em praia, banco de praça, direitos e liberdades individuais violados, sempre com um discursozinho medíocre de que eu estou seguindo a ciência. Não está seguindo ciência coisa nenhuma, você está seguindo a opinião de meia dúzia de jornalistas e repetindo isso como se fosse um papagaio de pirata. Isso não é ciência, a ciência não é um jardim de verdades, a ciência é um cemitério de certezas, está sempre se indagando, se perguntando. Então você criou uma política criminosa de restrição de liberdade, de violação de direitos civis, de destruição econômica do meio de sobrevivência. Aí você cria o problema, agrava a pobreza no Brasil, agrava o desemprego, e agora o governo federal tenta salvar essas pessoas da miséria, e você tem aí pessoas que, em tese, dizem que estão aí para fazer uma política dos mais pobres, impedindo essa ajuda. Isso é perversidade em seu grau mais elevado. Você falou aí e eu fiquei pensando que você está colocando o componente de ação deliberada, né? Você colocou aí, deliberadamente, alguns governadores quiseram fazer com que essa política do fica em casa terminasse matando empresas e pessoas. Mas eu não vi conclusões desse tipo, por exemplo, na CPI da pandemia no Senado. Por que não chegou nesse ponto? Primeiro porque a CPI tinha um objetivo puramente fantasioso e político. Aquilo ali é esdrúxulo. Segundo, eu posso até acreditar que nem todos tinham a intencionalidade de destruir, que iam na ignorância mesmo e repetiam a ignorância por mimetismo. Mas tem um autor que eu gosto muito, o Eric Voegelin, tem um livro dele de Hitler e os Alemães, que ele critica e explica como a sociedade pode ter suportado um regime tão abjeto como foi o regime nazista. E ele fala justamente que não é dado às pessoas a ignorância criminosa. E aí eu não acredito o direito a um governante, seja ele prefeito ou governador, a ter ignorância ao ponto de criminalmente afetar a vida de um terceiro. E não é um terceiro, são milhões de pessoas. Então essas políticas desastrosas, se você esteja sido ela feita intencionalmente ou por mera repetição mimética, por imitação, você é igualmente culpado. Você falou aí de Hitler. Antes de encerrar, eu queria mencionar isso, porque quando a gente fala direita, muitas vezes as pessoas associam a nazismo. E você se assumiu como uma pessoa de direita conservadora. Tem algo de nazista ou fascista na sua personalidade? Isso é uma bobagem sem tamanho. Por sinal, o próprio significado de nazismo, né, é uma abreviação, uma sigla para o nacional-socialismo alemão. Então Hitler se vendia como o verdadeiro socialismo, só que em vez de ser um socialismo internacional, como era o comunismo soviético... A internacional socialista. O comunismo soviético queria vender um socialismo internacional. O Hitler queria um nacional e que os valores alemães que se preponderavam. O fascismo é uma coisa, o nacional-socialismo italiano de Mussolini. O Mussolini foi o editor do principal jornal de esquerda da Europa, o Avante. O pai do Mussolini participou da Internacional Socialista. O Mussolini dizia que ele era o verdadeiro socialismo e que os comunistas russos teriam traído a revolução. O Hitler dizia justamente isso. Você pega as políticas, tanto do fascismo como do nazismo e do comunismo, igualmente centralizadoras, de aumento de Estado, controle da vida do indivíduo, restrição de liberdades, controle da economia. São todas políticas que a direita não defende. Então, é um absurdo sem tamanho vincular a direita ao nazismo e ao socialismo. Isso é propaganda, é pura propaganda de desinformação.
devido à guerra e à ideia de que o mesmo polo político não pode brigar entre si. Se fosse verdade, a gente viu aí todo o movimento que houve de divergência entre Stalin e Lenin, e nem por isso eles deixaram de ser dentro da mesma vertente política e ideológica. Então, o fato do nazismo e o fascismo terem brigado com o comunismo não tornam ele antagônicos ideologicamente. Eram inimigos pela mesma estrutura de ideias, disputando o mesmo tipo de espaço político. Então, essa tentativa de vincular o nazismo e o fascismo à direita é uma propaganda que se persistiu muito tempo, justamente pelo domínio da esquerda nos meios acadêmicos de comunicação, que gerou essa repetição exaustiva, né? E aí, reproduzindo até a célebre frase do ministro da propaganda nazista, né? Uma mentira dita várias vezes e torna-se uma verdade. Uma verdade. Frase de Goebbels. Exatamente. Então foi isso que eles fizeram, foi repetir e martelar sistematicamente a mesma mentira para impor na ideia na sociedade que qualquer um que se vinculasse à direita seria o terrível nazista, o malvado nazista. E eu tenho para mim que tanto o nazismo, como o fascismo, como o comunismo são ideologias abjetas, abomináveis e seus defensores igualmente repugnantes. No Brasil hoje, eu vejo o presidente Bolsonaro como um principal liderança do espectro da direita. Pelo menos em todas as pesquisas de opinião, ele como candidato é o que aparenta melhor aprovação popular no âmbito da direita. Só que ontem ou anteontem eu li uma notícia de um colega jornalista dizendo que Bolsonaro poderia não vir a ser candidato à reeleição. Tem alguma hipótese do presidente não ser candidato à reeleição? Você que conhece bem? Eu não estou na cabeça do presidente, uma coisa assim, eu acho que essas narrativas são meio bobas. E o que eu sei também é que no Brasil não existe direita, existe o presidente Bolsonaro, né? Célebre frase do Olavo de Carvalho. Então, é o presidente que consegue imantizar os valores que movimentam a direita e não é que seja o mais popular, é o único. Não há opção sem ele, entendeu? Não há uma outra via, não há terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª via. Existe a via aí única que defende nossas liberdades, que tenta impedir o avanço do Estado sobre os direitos civis, que tenta proteger o cidadão, os valores da nossa civilização, é o presidente. Isso é muito claro para mim. André Pociúncula, secretário nacional de Fomento à Cultura, nosso convidado de linha de frente. Obrigado pela entrevista, foi excelente. Eu que agradeço a todos, espero que gostem. Fiquem com Deus. Valeu, até o próximo encontro.